Alô! Com vocês, mais uma vez, o Pulando a Cerca. Pulando a Cerca é um programa que não tem pauta, não tem censura, não tem roteiro, exatamente como a vida. Hoje é dia 25 de maio de 2012. E essa produção é uma produção coletiva. Todo mundo pode participar, inclusive você, pela internet, www.unitv.uff.br. Isso é uma produção feita no Brasil. A população brasileira paga esse programa porque é uma universidade pública. E viva a universidade pública, e viva a saúde pública, e viva a educação pública, e viva o direito público. Nós vamos continuar essa série histórica, um depoimento com emoção, com vida, com o grande advogado, doutor Modesto da Silveira, que viveu todo esse período da ditadura militar, com a sua vivência, com a sua experiência, salvou milhares de pessoas da tortura, da morte, da prisão. Foi um período terrível na história desse país. O país virou um terrível quartel cinzento. Tudo ficou pesado, igual à morte. E com tortura, dor, sangue, prisão, morte e uma tremenda queda de vida. Então, vamos convidar mais uma vez a uma enciclopédia viva desse período histórico terrível, o doutor Modesto da Silveira. Doutor Modesto, pula cerca. Pronto. Daniel, é sempre um grande prazer estar aqui com você e a sua boa equipe que você conseguiu reunir. Então, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturianas, médico, e aqui o doutor Modesto da Silveira, que vai fazer um breve pedido histórico, falar de 64 a 68, um breve, e entrar em 68 até 79, o segundo período da ditadura militar. Com vocês, vou ouvir com a maior atenção esse documento histórico do doutor Modesto da Silveira. Daniel, olha, você me permita uma brevíssima observação sobre o dia de hoje. Claro. De certo modo, está vinculado a tudo que a gente possa falar. Hoje, 25 de maio de 2012, foi exatamente no dia de hoje, em 1981, que foi morto o presidente do Canal do Panamá. Curiosamente, de uma forma muito simples, econômica, e que, na época, eu estava num congresso em Atenas, e um secretário dele disse como teria sido, e disse, está para nós evidente uma montagem morte pela CIA. Um aviãozinho pessoal dele, com poucos assessores, teve que cair e matá-lo no Panamá, exatamente 2 meses em que fizeram exatamente igual
com o Roldós do Equador. Então, o Roldós do Equador, 81. E no Panamá, o Torrijos, com a diferença de 2 meses exatos e a mesma forma. Aviãozinho pessoal, tendo que morrer. Por quê? Porque no Equador, as multinacionais do petróleo foram desagradadas pelo Roldós. E no Panamá, o presidente do Panamá, que era o Torrijos, insistia em que houvesse a devolução de acordo com o contrato original de 99 anos, estava em cima e teria que devolver, e eles não queriam, precisavam de morrer para entrar um ditadorzinho que concordasse com qualquer outra coisa. Pois bem, dito isto, eu volto para o assunto. Nós já falamos um pouquinho, eu gostaria de introduzir 2 coisas que me parecem importantes da nossa conversa, que abrangente de 1964 a 68, 69, porque me parece importante, e se ficou lacuna, eu não gostaria que ficasse. 2 coisas muito importantes ocorridas em 1964. Primeiro, Niterói no centro. Talvez pelo fato de Niterói ter sido um centro sindicalista muito grande, sobretudo no que se refere ao mar, quer dizer, operários navais, marítimos, construção naval em geral, as grandes empresas desse assunto se situavam em Niterói e os sindicatos também, e por isso, quando veio o golpe de 1º de abril de 64, logo a seguir, eram tantos os presos políticos que utilizaram não uma cadeia qualquer, utilizaram um estádio de futebol para receber os presos políticos, e foi o Caio Martins. E o Caio Martins recebeu, simplesmente pelas informações que tenho, e estamos procurando comprovação nominal, 1.200 presos políticos aqui. É verdade. Niterói era o maior centro de sindicalistas. Sindicato dos marítimos, sobretudo, bancários, e etc. E também o estado do Rio de Janeiro era o centro da reforma agrária aqui, o Rio do Ouro e Caçoeiro do Macacu. Então, era o centro do que a ditadura não queria ver funcionando. Olha, por falar nisso, já que o Caio Martins é tão importante para todos nós, valeria a pena, numa oportunidade qualquer, voltar a convidá-lo. O advogado Manuel Martins, não sei se é parente do Caio Martins, mas de qualquer maneira o Manuel Martins foi uma das vítimas, esteve preso longamente lá no Caio Martins, assim como o Benedito, como o Emílio Bonfante, como o Bogado e vários outros, que eu creio que o Caio Martins pode até nominar para você dezenas ou centenas deles, se não trouxer por escrito. Então, estou apenas lembrando isso para mostrar. Então, vamos falar do Caio Martins, que foi o primeiro estádio de futebol. Talvez do mundo a ser utilizado como prisão política. Depois vou repetido no Chile, com Pinochet. Isso, o Pinochet foi apenas um plagiador dos ditadores brasileiros, copiando esse modelo de usar estádio de futebol, que é para divertir, alegrar e rir, converteu-se num local de choro, de dor. Mas foi um gol contra. Pois é, gol contra. Gostam de fazer gol contra e fizeram tantos. Agora, me permita lembrar também, é do mesmo período, eu não sei se deixei essa lacuna, houve uma coisa muito interessante em 65. A data eu não me lembro, mas você pode ver porque está na história do Brasil. Você lembra que o Adhemar de Barros foi um dos golpistas de 64, um dos governadores que apoiaram Magalhães Pinto de Minas e apoiaram e fabricaram o Mourão Filho para dar o golpe e todos os outros generais que entraram nisso. Pois bem, mas o Adhemar de Barros tem 1000 histórias aí para contar também, até porque no ano seguinte, em 65, eles descobriram aquelas coisas do Adhemar, Dr. Rui, etc.,
E lá houve, naquele mesmo dia, o julgamento de um famoso processo chamado as cadernetas de Prestes. Só que eram 22 cadernetas e quando nós advogados exigíamos o exame de todas elas, não tinha uma e não tinha explicação para essa uma que faltava. A sugestão que deram é de que haveria gente que não podia aparecer nessa caderneta que sumiu. Talvez um dos generais golpistas, uma trama qualquer contraditória, eu sei que uma delas sumiu. Mas eu sei que no dia do julgamento do Prestes, estávamos em São Paulo, vários advogados do Rio, defendendo não só os acusados que são do Rio, de São Paulo, do Brasil, enfim. O Prestes era o cabeça ausente. E havia dezenas e dezenas de grandes intelectuais e grandes personalidades envolvidas e acusadas. Pois bem, fomos do Rio para ajudar a defender toda aquela gente. Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Raul Lins e Silva, Heleno Fragoso, eu disse, e eu. Estávamos lá, e junto com os advogados de São Paulo, defendendo aquelas dezenas de personalidades intelectuais. Uma coisa curiosa é que o Sobral é um sujeito tão histórico e interessante que começaram a elogiá-lo muito, né? E ele, assim, ao meu lado, disse assim, Modesto, Deus é que sabe o quanto eu sou pecador. Aí eu disse também baixinho, né? Disse, se o senhor é pecador, então nós vamos direto para o inferno, o senhor talvez passe um dedinho no purgatório, né? E ele disse, não, Deus sabe. Ele era muito humilde nessa coisa, muito católico, né? Então, Deus sabe como eu sou pecador. Pois bem, nesse mesmo dia, você sabe que ao não prenderam, mas tiraram o Adhemar de Barros do governo de São Paulo e a coisa mudou. Houve uma condenação em massa, mas o único presente, estava presente um senhor, um líder comunista, sindicalista, chamado Tenorinho, Luiz Tenório de Lima. Esse Tenorinho foi condenado, não me lembro exatamente há quantos anos, mas acho que foi há 23 anos, algo assim. Aí, quando eles eram o único preso presente, os outros estavam foragidos, estavam se defendendo como podiam. Talvez no exterior já nessa altura, porque foi em 65. Aí, quando eles acabaram de dar sentença, aquele homem, simbolicamente, ditando as sentenças de todos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, ele, então, quando terminou, ele se levantou, tinha que levantar para ouvir a sentença. Ele, já de pé, disse assim, os senhores podem condenar 23, 32, 66, a quantos anos quiserem. Os senhores não terão o prazer de continuar nessa posição aí todo esse tempo. E ele teve razão, parecia um profeta, porque, claro, 23 anos, daí a pouco eles foram caindo e muito antes dele cumprir os 23, primeiro saiu a anistia e ele saiu de lá, e depois veio o fim da ditadura e aí caíram todos, né? Então, e se você vir, cada história dessa é uma grande fonte de histórias. Por exemplo, eu falei aqui o Caio Martins, você tem 1.200 histórias, porque cada um deles tem uma história importante. Caderneta de Prestes, dezenas de personalidades intelectuais, cada um com uma grande história. O próprio Adhemar de Barros, que caiu do governo de São Paulo, tem 1.000 histórias, mas ele provocou com a conduta dele uma outra história que fez história. Por exemplo, o famoso cofre do Adhemar, do doutor Rui. Doutor Rui, sabe quem era o doutor Rui, né? Fala, Quando uma certa pessoa, uma mulher, telefonava para ele e o nome dela não podia ser repetido, era um negócio qualquer clandestino, ele então dizia, sim, doutor Rui, chamava essa amiga de doutor Rui. Pois bem, e essa amiga doutor Rui é quem guardava um dos cofres do Adhemar, guardando milhões de dólares. O azar dela é que um sobrinho dela, que tinha livre acesso na casa, tomou conhecimento de que lá estava um
um dos cofres do Adhemar, e ele pertencia a uma organização de esquerda. E o Adhemar era famoso pelo ditado roubo mais fácil. Isso, rouba mais faz. E às vezes conseguia se reeleger até com essa expressão idiota, né? E que convencia certas pessoas igualmente. Mas idiota. o sobrinho descobriu. Bom, o sobrinho, que pertencia a uma organização de esquerda e ao mesmo tempo tinha livre acesso, que parece que era muito simpático à casa, livre acesso, acabou tomando conhecimento disso, comentou na organização, organizaram um furto, um roubo na casa do Adhemar, roubo do cofre da roubalheira do Adhemar, em Santa Teresa, lá um daqueles palacetes lá, cujo endereço está nos autos. Quem quiser comprar esse casarão, que deve estar valorizado pela história, tem que ir aos autos em breve. Eu já fui, é lá no fim da No fim da ladeira de Santa Isso, Teresa, né? isso. E acho que é no finzinho da ladeira, por ali, tem lá um palácio onde morava a senhora Capriglione, e aí estava o cofre que foi tirado de lá para ajudar, inclusive, não só financiar a luta que eles desenvolveram contra a ditadura, mas até também para alimentar crianças de presos políticos que passavam fome. Enfim, foi para fim político e para fim também bastante humanístico, que eles utilizavam aquele dinheiro, e no cofre encontraram, só nesse cofre, se não me engano, cerca de 2,5 milhões de dólares da época, que não era o de hoje, era altamente valioso. Pois bem, então, tem todas essas histórias no período. Então o Adhemar roubou e fez. Fez o quê, né? Fez o financiamento do grupo de esquerda. Pois é, você vê então, nesse período de 64 a 68, 69, tem tantas histórias. Tem história, por exemplo, só um lembrete breve, porque depois, se você quiser descer detalhes, a gente vai pegando os veios e as histórias específicas. Houve a guerrilha do Caparaó, por exemplo. Na guerrilha do Caparaó, eu fui advogado de alguns daqueles presos em Juiz de Fora, aí era Juiz de Fora, Minas Gerais, e para lá nós íamos. E ali teve outras histórias descendentes dessa aí. Houve um processo lá muito interessante, me ocorreu agora, conto agora. Houve um processo muito interessante em que eu fui, atendi, havia um outro logo a seguir, no outro eu fiquei, porque é para acompanhar os colegas e até ajudá-los. Havia um advogado naquela época, hoje infelizmente falecido, chamado Paulo Argüelles. O Paulo Argüelles, havia as chamadas testemunhas de viveiro, como eu creio que já até falei com você. A testemunha de viveiro é aquela testemunha preparada para dizer a verdade que interessasse e a mentira que fosse mais interessante ainda. Então, essa testemunha de viveiro, que é muito conhecida na justiça e a polícia mais ainda, foi preparada por um comandante qualquer, um coronel de IPM. IPM é Inquérito Policial Militar. Todos os presos políticos respondiam a IPMs. Pois bem, e eu percebi na audiência que o meu colega fazia, eu percebi que havia muita testemunha de viveiro. Primeiro, eram cabos do Exército, um IPM feito dentro do quartel de Juiz de Fora, eram cabos, eram as testemunhas que eles tinham lá, soldados. E aí eu verifiquei que um deles mentia de forma sistemática, tentava adivinhar, já estava orientado e tentava adivinhar ainda o que é que o coronel gostaria que ele dissesse, e ia acusando todo mundo. Parecia uma memória de computador. O seu fulano, o seu ciclano e ciclano estavam nessa reunião? Estavam. Eles estão aqui? Estão. E às vezes até decorava a fotografia e apontava mesmo. Mas aí ele cometeu um erro, ele apontou como sendo um daqueles subversivos, que ele confirmava tudo, ele apontou para o advogado Paulo Argüelles, e os advogados ficavam atrás dos acusados, né?
num planozinho um pouquinho acima, mas atrás dos acusados. Ele se embaralhou e apontou para o advogado como sendo um dos acusados. Aí o advogado ficou espantado. Eu? E levou um susto e eu disse, deixa, Paulo. E disse, Paulo, dá a sua agenda, para eu ver na agenda, porque às vezes você é acusado de estar aqui e você prova que estava numa audiência ali, num tribunal e tal, né? E o Paulo não tinha, ele não era muito bem organizadinho e tal, e eu que era razoavelmente organizado, fiquei mais ainda, daí porque está tudo aqui, inclusive essa nossa audiência. E aí eu fiquei ainda mais cauteloso com a agenda, e o Paulo não tinha. Pois bem, aí eu disse, mas deixa, Paulo. Aí fiz umas perguntas, 2 perguntas só, para ele responder. Primeira pergunta, se estava nessa reunião subversiva também um tal de Edson Arantes do Nascimento. Estava! Ele estava lá também! Aí foi uma gargalhada geral, porque naquela altura o Edson Arantes do Nascimento era o Pelé e todo mundo já sabia, porque já haviam divulgado, né, a beça. Aí foi uma gargalhada geral, não sei nem de dar o outro nome era um papa dos Médici, e que ele ia dizer que estava também, e que morreu na Idade Média. Pois bem, então, com essas 2 perguntas, com a primeira, não precisou nem da segunda, com a primeira, a gargalhada geral, o depoimento dele não valeu mais nada, né? Serviu até mais a defesa do que a acusação que o coronel preparou contra isso. Pois bem, então, olha, de 64 a 68 é tanta história que a gente quase podia pular de 68 até 68, 69, 68 é o ano do AI-5, né? 13 de dezembro de 68 foi o AI-5 que o adoecido presidente Costa e Silva teve que assinar e em seguida assumiu aquela regência trina dos 3 ministros militares, né? Que era o Radmacher da Marinha, Souza Melo da Aeronáutica e o Lira Tavares do Exército. Esse foi considerado os 3 patetas, né? Até que é uma boa lembrança isso aí. Você criou um bom título para um bom trabalho. Os 3 patetas. Os 3 fizeram coisas que nem os patetas teriam feito. Pois bem, de qualquer maneira, como eles não ficaram tanto tempo, foram alguns meses, até que eles elegessem entre eles 11 generais e escolhessem entre eles quem é o da vez. Qual é o general de plantão da vez? Qual é o ditador que vai assumir o palácio? E aí escolheram quem? O famoso Médici. O famoso Médici. Isso, Garrastazu Médici, só porque um jornalista, diretor do jornal Correio da Manhã, fez uma bela... Ele era um bom colunista, escreveu uma coluna em que ele intitulou Garrafa Azul Médici. Ele não era ainda o ditador, mas quando foi ditador, a primeira coisa que aconteceu foi a prisão do meu cliente. Foi o Muniz, Edmundo Muniz, de Aragão, da família Aragão famosa, né? E ele era diretor do Correio, foi preso, sofreu o diabo, sofreu a vida inteira, até falecer, eu creio. Pois bem. Mas então, meu querido, o 60 e 70, se não me engano, 68 foi assinado o AI-5, ele em 69 foi recolhido adoecido, até porque a mulher e o filho estavam envolvidos em 1000 falcatruas, que chegaram a aparecer até em processo, como informação colateral. E aí assume o Médici em 70, 69 para 70, não lembro, está na história, quem quiser ter certeza, olha lá. E aí foi, na minha opinião, o pior período da história do Brasil, da ditadura, e que fez, com certeza, faria muita inveja ao próprio Hitler, Pinochet e todos os seus sequazes. Pelo que ele praticou aqui, pelo que fez, foi um período tão terrível
que os advogados, a partir de 13 de dezembro de 64, começaram a sequestrar até os advogados. O primeiro deles era o mais santo deles, que era o Sobral Pinto. Foi o primeiro a ser sequestrado lá em Goiânia. Depois vieram outros, os outros, os que atuavam mais, como o jurista Heleno Fragoso, o Evaristo de Moraes, o Vivaldo Vasconcelos, o Jorge Tavares. Eu próprio fui sequestrado também no DOI-CODE, e como o DOI, aquele esconderijo lá, é uma coisa horrorosa. Pois bem, e a partir daí, as histórias vão se tornando cada vez mais trágicas. Muitas eram cômicas, e aí foram virando tragicômicas e trágicas. Pior, quanto mais tempo, mais crescia a violência. Em outras palavras, o país mais descia no poço do nazifascismo praticado no Brasil também. Eu diria até que, se inveja houvesse do período, se houvesse oportunidade, com certeza a equipe desses dois grandes ditadores e dos outros também morreria de inveja de muita coisa que inventaram, criaram e praticaram durante a ditadura brasileira, do mesmo modo que as outras ditaduras latino-americanas. Pois bem, olha, sei lá, você quer perguntar alguma coisa, pergunte, senão eu vou contando histórias que eu não sei. Olha só, você vai contar a história, mas nesse período da ditadura militar, os salários eram mais do que ridículos. A fome, salário, a carestia, não é a questão só social, é física. O salário é terrível, muito baixo. Você me fez lembrar uma coisa interessante. Em 81, 79 foi a anistia. Eu assumi como deputado federal, fiquei até 83. Em 81 morreram aqueles dois, foram morridos, né? Aqueles dois presidentes, um do Equador, outro do Panamá, o Rodósio Torrijos. Em 80 e, se não me engano, 80, no salário mínimo de 80, eu fiquei tão impressionado que às vezes eu pegava na hora, ia para a tribuna e mostrava o absurdo. Pois bem, naquele ano eu peguei, 80 para 81, eu peguei o novo salário mínimo, converti em dólares, dava menos de $90 por mês. Menos de $90, é evidente, não dava para comer, mesmo com um dólar mais forte à época. E hoje, por exemplo, o salário mínimo é baixo? É, claro, há um disparate, um abismo entre quem ganha o salário mínimo e não existe salário máximo. O salário máximo que eu tenho visto é acompanhando pela imprensa quanto ganha um homem tipo Buffett, tipo qualquer desses bilionários do mundo, e agora tem até esse brasileiro famoso aí, o Ike, né? Que ganha, sabe qual é o salário mínimo deles? Sempre acima de $1 bilhão. Alguns chegam a 6, 8, 10 bilhões de dólares. Mas, Modesto, você falou... De qualquer maneira, o salário mínimo de hoje não é de $80, $90. O salário mínimo hoje está pelo menos em torno de $300 a $400 aproximadamente. 300 a 400. Mas olha só, Modesto, as ditaduras militares sul-americanas, Pinochet aqui no Brasil, Argentina, os militares que assumiam essa ditadura, não são todos, claro, só sabiam assaltar o poder. Quando tinha um assalto em uma guerra, era um vexame total. Ou a Guerra da Malvina foi um tremendo carnaval de maluquice. O poder era só para assaltar o governo e o poder constituído. O Pinochet usou avião para
botar bomba no Palácio da Moneda, só isso. Galtieri fez a Guerra da Malvina com uma coisa terrível de maluquice. E aqui, os tanques canhões que desembocaram aqui no Rio, era só para assaltar o poder. Olha que escola militar é essa. O que acontece é que, quando o militar é bom, estudioso, inteligente, oferece uma boa perspectiva, sistematicamente, a limpeza, a lavagem do seu cérebro era feita na Escola das Américas, no Canal do Panamá, para toda a América Latina e todos os países submissos ao grande império, né? Agora estão mudando um pouco os locais, porque o Panamá está reassumindo grande parte da sua soberania sobre o canal também. Mas, de qualquer maneira, continua o mesmo processo de paternalização e lavagem cerebral, não só dos altos oficiais brasileiros, mas de toda a América Latina e de qualquer país submisso ao império. Então, Modesto, você está colocando isso, então isso remonta ao tempo de 68 a 79. Conta essa vivência que você teve nesse período do Garraça Azul, o México foi um carrasco. Olha, mais do que os outros. A gente, quando verifica o período, até documentos, há alguns livros que já estão soltando documentos, até às vezes é facsímile de documento do governo americano, seja das embaixadas, seja da CIA, seja do Pentágono. Você verifica, quando liberam depois de 30, 50 anos ou mais um documento, você vai ver como comprometeu a história, de tal maneira que os filhos de hoje dessa gente têm que ter vergonha do seu avô americano ou do seu avô brasileiro, né? Mas nunca pegam. Agora, por exemplo, o que aconteceu durante todo esse período, estamos tentando saber a nossa história e não conseguimos, só agora que foi criada a Comissão da Verdade, que eu espero que tenha abertura e possibilidade de revelar tudo. Mas quando conseguirem revelar, todos os criminosos estarão mortos. Os seus filhos e netos vão ter vergonha do nome e vão esconder, como eu já vi. Escondeu para... É difícil revelar os documentos históricos, mas você é um documento histórico. O que você viveu, sabe, desse período, que você é a própria história. Como a lei de todo mundo aceita testemunho como documento histórico, eu tenho sugerido, inclusive sugiro aqui ou a quem quiser ouvir, a organização de professores e alunos de faculdade, fazer a chamada história viva, isto é, aproveite os que vivenciaram e vão registrando os seus depoimentos para aproximar a história da história verdadeira, porque todo mundo tem o direito e até o dever de conhecer a sua história, não é verdade? Remonta essa história de 68 a 79. Olha, durante todo o período, a gente tem que ter uma estrutura legal, sem o que nenhum país funciona direito, vira bagunça. E para isso você tem a Constituição, que é a base, né? É a carta de princípios de qualquer nação, qualquer país, a Constituição, as leis especiais, os tratados, as leis comuns, os decretos, as portarias e todas as demais coisinhas por baixo, né? Pois bem, eles pegaram a Constituição de 46 e enfiaram duas pela garganta abaixo de duas constituições. Nós não chamamos, nós os advogados não chamamos de Constituição aquilo, chamamos de carta outorgada, isto é, carta imposta, Constituição escrita imposta a Pois bem, foi de 67 e 69, duas constituições entre aspas. Pois bem,
Além disso, fizeram 3 e mais a que existia, 4 leis de segurança nacional, cada uma pior do que a outra. Um ato institucional que deveria ser acabaram fazendo 17, sendo que o pior de todos foi o AI-5 atos institucionais, que chamamos AI-1, AI-2, AI-3, foi AI-17. Complementares à Constituição, que não era para ver nenhum, houve 100, ou melhor, 99 complementos à Constituição, 99. Houve até uma coisa que é bom a gente repetir sempre, porque é uma coisa tão absurda que não dá nem para admitir. Houve até chamados decretos secretos. Decreto é lei. Então, a lei que você é obrigado a saber é secreta, você não pode conhecer, mas é obrigado a conhecer. E eu me vi numa situação dessa, levando uma cliente, uma estudante de medicina, diante do coronel. E o coronel queria que ela respondesse. Eu dizia, responder o quê? Ela sabe. Sabe o quê? Ela, como assim? Disse, não, é decreto secreto. Eu disse, do coronel. Então, olha, eu vou orientá-la, vou assumir o risco de orientá-la, porque ela não pode responder o que não quer perguntado. Não responda, e a responsabilidade é minha. Não prenda ela, se tiver que prender, prenda a mim. E depois, provavelmente, prenda a OAB inteira, porque eu não acredito que a OAB vá tolerar um absurdo desse, né? Ele acabou, não me prendeu, não prendeu a moça e fez as perguntas, recuou, mas houve decreto secreto. Quando essas coisas eu mostrei a jurista internacional, inclusive o Sebastiano Soler, quando veio assistir ao julgamento da Neomar Muniz Sodré, dona do Correio da Manhã, e mostrei a ele deu gargalhadas. E mostrei já a outros juristas internacionais, eles igualmente ou não acreditavam ou davam gargalhadas pensando que eu estava fazendo chacota, né? Pois bem, até isso houve durante esse período. Então foi um período em que, teórica e praticamente, a gente pode contar 1000 histórias diferenciadas para rir, para chorar ou para... Então conta uma. Tá bem. Você quer que conte uma? Não. Não vou pensar no período, e sim no fato. Eu representei advogados do norte ao sul do país, leste a oeste, porque aqui ficava ainda o Superior Tribunal Militar, que era a segunda instância dos processos políticos, e numa delas me telefonou um famoso advogado de Recife, que tinha sido promotor, depois cassado, virou advogado, era escritor, um belíssimo escritor, Paulo Cavalcante. Pois bem, o Paulo me telefonou dizendo, Modesto, eu vou dar os dados aí, você entra com habeas corpus aí no STM ainda. O STM ainda estava aqui. Aí me contou a história de um rapaz para quem eu devia entrar com habeas corpus, que era o seguinte, ele saiu da universidade, naquele tempo era jovem barbudo. Naquela época, jovem barbudo era altamente suspeito, viu? Jovem barbudo. Se tivesse livro embaixo do braço, então, é quase certo que iria preso. E ele tinha tudo isso e ainda estava na área vindo da universidade. Aí, nas proximidades, pegaram, levaram e queriam forçá-lo a confessar o que encontraram no bolso dele. Eram as anotações sobre literatura, porque ele estudava literatura. E lá estava o nome de um famoso escritor, Mayakovsky, era um poeta russo, né? Mas um poeta russo que morreu no século XIX, né? E eles queriam saber quem era aquele... Ele queria saber, o cara que o interrogava, queria saber quem era o espião russo que está aqui, esse Mayakovsky. E ele não sabia, disse, não, eu não sei nada disso não, isso aí é para eu estudar. É um poeta, não, você está mentindo, e diga. Pois bem, aí o chefe ouviu, veio e disse, olhou, chefe, não quer revelar quem é o espião russo que está aqui em Recife hoje, e ele não quer revelar, e vamos ter que passá-lo pelos lugares que ele tem que passar. Aí ele olhou, ô seu burro, você não vê que são 2?
tem um espião brasileiro que é o Maia, o russo é o Kovsky, ele tem que dar conta de dois, do Maia e do Kovsky. Estas coisas assim brutais aconteciam. Eu acho até que eu te contei parte dessa história. E tem muitas semelhantes, tem várias semelhantes. Quando houver um tempinho maior, eu vou contar alguma de chorar. Hoje não. Então, uma semana que vem... Tá bem, eu conto. Aí você me cobra. Conta uma de chorar, ou uma de rir de chorar. A gente tem para tudo. Então, faz um breve resumo histórico desse período de 68 a 79. Tem pouco tempo, faz um resumo histórico. 68, 79, eu acho até que já fiz um pouquinho, porque 68, logo depois da morte do Edson Luiz, as passeatas, correatas, AI-5, missa da Candelária. Estou só com um lembrete. Se você se interessar por um desses pontos, me cobre, eu vou lá e puxo algum fato. Missa da Candelária, cavalariços dentro da igreja, sequestros, tudo isso 68 agora. Aí AI-5, a Regência Trina, depois o Médici, e as coisas se agravando em termos institucionais, em termos de leis, e os fatos, que às vezes até ainda puxavam as leis, no seguinte sentido, no sentido de que o fato se agravava e precisava de cobertura, aí vinha uma lei dando cobertura a esses fatos abusivos, e aí vem o período de 70 com Médici, os suicídios, entre aspas, primeiro do João Lucas Alves, que era meu cliente, o sargento da aeronáutica, depois houve o famoso Herzog, Vladimir Herzog em São Paulo. Nessa altura já estava no poder, o general de plantão era o Médici, passou para o outro general e fazer o plantão na presidência, que era o Geisel. Eles passavam, negociavam lá entre os 11 generais, quem agora? Não, é a minha, porque você é mais novo, coisas assim, né? Discutiam entre eles, eu não sei o quê. A verdade é que eles decidiam, aí veio o Geisel. O Geisel eu conhecia bem do STM, que ele tinha sido ministro lá. Diariamente a gente estava acompanhando, olhando olho no olho, os ministros todos lá do tribunal. Eram 15 ministros. Eram 15. O Geisel era um deles, com Adalberto, o Geisel. E o Geisel era um tipo, ele era muito mais inteligente, mais preparado, era a sensação que me dava, do que o Médici, mas ele era e ele era muito duro e rígido, embora procurasse ser mais inteligente, e deu ordem, não matem gratuitamente, e chegou a fazer discurso dizendo assim, é preciso acabar com as mortes e torturas inúteis, e grifou inúteis, façam só as úteis, só mate quem deva ser morto, só tortura quem deva ser torturado. E acontece que o general que estava em São Paulo na época, se não me engano era o Ávila Melo, depois da morte do Herzog, ousou ainda deixar que matassem um líder operário chamado Manuel Fiel Filho. Então, e aí ele caiu. Modesto, o programa está terminando. Essa essa frase que você disse do Geisel, torturas inúteis, assassinatos inúteis. Mate só o que deve matar. Que coisa, né? Pois é. Nós vamos... Ele não chegou a usar essa expressão. Ele deu a entender de forma genérica, nada inútil, faça tudo que for útil. Então, vamos continuar o próximo programa, dia 1 de junho, com essa frase, faça o que deve fazer. Útil. A utilidade é a morte. Se eu encontrar o discurso dele, vou pesquisar. Até trago o discurso para não haver dúvida. Então, vamos terminar o programa dessa forma trágica. A morte é uma coisa útil.
para a ditadura. 1, 2, 3, pulando a cerca, mais uma vez com vocês. Não falto ao próximo programa.